Quinta-feira a gente sempre fala dos fatos da semana. Pesquisa Datafolha aponta que a popularidade do presidente Michel Temer caiu muito e hoje está em apenas 9%. Neste final de semana foi divulgada a última pesquisa Datafolha que apontou um aumento na rejeição ao governo Temer. Cerca de 61% dos entrevistados avaliaram como ruim ou péssima a atual gestão. A taxa de aprovação ao governo está em 9% e é muito parecida com os números de aprovação ao mandato do ex-presidente Fernando Collor de Mello antes de seu impeachment em 1992. Temer já divulgou ter consciência de sua impopularidade e que se aproveita disso para dar andamento ao pacote de reformas no Congresso. Mas o que realmente dizem esses números e como eles podem influenciar as reformas que estão em andamento? É sobre este assunto que vamos falar agora no Revista da Cidade. Vamos conversar com o doutor Eduardo sobre esses 9%. Olá, bom dia! Como estamos? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Você? Passou o dia do trabalho descansando ou trabalhando? Trabalhando, homenageando descansando. Já começa desde sexta-feira, nós estamos mesmo de folga, né? Foi um fim de semana prolongado. Aqui para trabalhar esse país aqui tá difícil, viu? Todo feriado esse ano. Só tá nós mesmo, né? Pois é. Doutor Eduardo, vamos tentar entender o que significam esses 9% na vida de um presidente da República? Afinal de contas, eu não me lembro de uma popularidade ser tão baixa. Mesmo Dilma, na época de pré-impeachment, né, pouco antes dela cair, a gente não via números tão baixos. Regiane, o problema não é só o governo Temer que está encrencado, o país está encrencado, né? Por uma única razão, o Brasil... Ele na verdade, não tem saída. Ou seja, nós precisamos de um choque na gestão pública. E o que é pior, nós não temos hoje um líder capaz de fazer esse pacto nacional. Né? Então, você está atribuindo essa tentativa do Temer com relação à reforma da Previdência, com essa reforma trabalhista, que isso já deveria ter sido feito lá atrás, né? E nós não podemos esquecer que o Temer é uma continuidade do governo anterior, sim, né? Ou seja, o Temer ele foi reeleito, né? Então já é de uma gestão. Então é óbvio que nós não poderíamos esperar outra coisa senão efetivamente essa queda na popularidade mesmo, porque o Temer nunca teve popularidade. Nunca teve uma popularidade expressiva, isso é verdade, mesmo porque a rejeição dele também é muito grande, 61% essa mesma pesquisa apontou, não só a aprovação de 9%, que é mínima, mas uma rejeição gigante também de 61%. Eu vou te dar um dado da última candidatura do Temer a deputado federal. Ele quase não entrou. Ele entrou raspando, parece Bateu que foi o último candidato com 90, 100 mil votos, não mais do que isso. Sério? E aí que reverteu. Então, por aí você vê que, na verdade, ele nunca teve uma popularidade, nem mesmo na época em que ele disputou a última candidatura como deputado federal. Entendeu? Apesar de ter sido um homem público a vida dele toda, né? Mas nessas últimas décadas, a popularidade nunca foi tão... Nunca foi boa, nunca foi favorável a ele. Agora, mesmo a popularidade dele, a aprovação não sendo boa, logo assim que ele assumiu a presidência da República, agora está pior ainda, né? Ele está amargando ali no limbo, literalmente, né? Mas, quando que isso começou a cair? Quando que ele começou a perceber que essa popularidade estava ficando ainda menor? Olha, o diagnóstico que eu faço em relação ao Temer é o que eu disse. Ele, na verdade, nunca teve a pretensão de subir na popularidade e, eventualmente, ir para uma reeleição. Então, por isso que ele está tocando terror e fazendo reforma? É por isso que ele, na verdade, quando ele assumiu esse abacaxi, porque foi um abacaxi... O Brasil é um abacaxi muito grande, né? Quando ele assumiu essa questão, ele quis fazer exatamente esse choque de gestão pública, né, apresentando alguns tópicos extremamente complexos a nível Brasil. Nós temos que também levar em conta que o país ele foi
paternalista nesses últimos 15 anos, né? Ou seja, nós evoluímos substancialmente nas questões sociais, né? Ou seja, é óbvio que tirou muita gente da margem da miséria e trouxe aqui para uma outra realidade. Entretanto, isso custa dinheiro para o governo. E somado a tudo isso, é um país tradicionalmente corrupto. Ou seja, tradicionalmente, a corrupção sempre esteve institucionalizada no país. Então, se você somar tudo isso, mais a questão, que eu acho, a questão da Previdência, a questão do problema do funcionalismo público, que sempre foi um calcanhar de Aquiles para o país. Ou seja, é inconcebível um funcionário público, alguns, não todos, mas uma grande maioria, ou seja, se aposentar com 50, 60 mil reais de aposentadoria por mês. Então, tudo isso demonstra efetivamente que o país tinha tudo para ir para a ruína, ou seja, o país ele caminhava para a ruína. Essa questão, o país na verdade sempre teve uma imagem muito positiva no exterior. O Brasil nunca teve uma imagem positiva no exterior. Isso é um equívoco. Ele teve bons momentos, né? Ele teve alguns lapsos de memória, foram alguns lapsos de memória, mas na verdade o Brasil nunca teve, porque o Brasil tradicionalmente sempre foi um país, primeiro, da América Latina e sobretudo com essa questão da corrupção. Então esse é o grande problema com relação à questão do país, entendeu? Tá certo. Bom, eu quero saber na sequência, se você acredita que a divulgação dessa pesquisa agora que mostra 9%, vai mexer em alguma coisa dentro dele, ego ou qualquer coisa do tipo, que faça com que ele reveja ou repense essas reformas que estão sendo votadas agora, ou se ele realmente não está preocupado com isso e vai tocar o barco. Você acredita que a divulgação dessa pesquisa, doutor, esses 9% de aprovação, pode mexer em alguma coisa, em alguma questão dentro dele, que ele de repente flexibilize um pouco mais essas reformas, as propostas? Regiane, não tem o que flexibilizar, não tem o que fazer. Eu vou te dar um dado, e isso é importante. No primeiro trimestre de 2017, de janeiro a março agora, o governo federal conseguiu reduzir, ou seja, diminuir os seus gastos públicos em 11 bilhões. Só que, no mesmo período, o déficit da Previdência, que eram 29 bilhões, saltou para 40 bilhões. Então, o que acontece? Você enxugou 11 bilhões da administração pública federal, só que o que acontece? A Previdência aumentou de 29 para 40 bilhões, ou seja, na verdade, nós estamos enxugando gelo. Nós estamos trocando, na verdade, moeda. Então, o que tem que ocorrer é realmente essa questão gestão, ou seja, um choque de gestão, no sentido, um pacto nacional. O problema maior é que nós não temos líder capaz, ou líderes capazes de sentar e fazer, olha, nós vamos ter que fazer um pacto nacional, nós vamos ter que parar tudo, rever tudo, entendeu? E nos próximos 10, 20 anos, você lembra aquela medida que o Temer passou? Foi uma das primeiras medidas que ele passou e de forma muito inteligente. Eu não gosto muito do Temer, mas foi uma medida muito inteligente, ou seja, criando esse pacto durante 20 anos, essa economia, ou seja, ninguém pode gastar mais do que recebe nesses próximos 20 anos. Isso foi uma medida muito importante, porque deu a todos os gestores públicos, prefeitos, governadores, dizendo o seguinte, olha, vocês têm uma lei de responsabilidade e não pode gastar mais do que recebe. Ou seja, o imposto vai ser, o que você recebe vai ser o teto da onde você pode gastar. Você não pode ultrapassar isso. E aí, o que aconteceu? Começou a estourar todos os governos. Rio de Janeiro quebrou, ou seja, os governos, as prefeituras começaram a quebrar. Por quê? Porque já estava no cheque especial. Então, o que acontece? Nós temos que pegar esses 20 anos que foi aprovado pelo Congresso Nacional, pela Câmara dos Deputados, né, que esse pacto, essa moratória de 20 anos, e tentar sanear o país em 20 anos. Agora, o problema é que você tem que mexer em questões estruturais. São questões delicadas, Previdência, né? Trabalhista. A questão trabalhista, você quer ver uma coisa? Só um ponto aqui. Foi todo mundo agora na sexta-feira para as ruas se queixando contra essas medidas trabalhistas. Foi mantido todos os direitos trabalhistas, fundo de garantia, férias, 13º, ou seja, hora extra, foi todo mantido.
O que derrubaram? Contribuição sindical. Ou seja, a contribuição sindical, aonde você tem o único país da galáxia que tem 20 mil sindicatos. Como é que você pode, na verdade, tentar arrumar um país onde você tem 20 mil sindicatos? A Alemanha tem 2 sindicatos. Os Estados Unidos têm meia dúzia de sindicatos. No Brasil, tem 20 mil sindicatos. Ou seja, só tem sindicalista. Tem muita gente aqui pleiteando as coisas. Então, tem que flexibilizar. É o que eu falei para você. É uma necessidade. É uma necessidade hoje. Porque se não ajustar nesses próximos 20 anos as contas da Previdência, as contas da questão, a flexibilização trabalhista, sobretudo, acabar com a corrupção, eu não estou nem dizendo diminuir a corrupção, porque na verdade nós seríamos coniventes com a corrupção, continuaríamos. Tem que acabar com a corrupção. Funcionário público que assume um cargo público não pode roubar. Isso tem que ter, essa é a verdade. Não pode dilapidar o patrimônio público, entendeu? Porque o cara não foi nomeado para roubar, para ser ladrão da administração pública. Esse então, é o problema. Já que essas reformas são, na sua opinião, como você está dizendo, são um mal necessário para o país, para que a gente consiga colocar o país em ordem novamente, de repente, se ele tivesse consultado a população e feito de uma forma menos a contragosto, né, do que as pessoas estão entendendo do que são essas reformas, a popularidade dele não estaria tão baixa? Eu falo que nem tudo aquilo que é legal é legítimo. Entendeu? Há uma ilegitimidade em relação... Como é que você pode admitir que de 28 ministros, 8 estão enrolados com corrupção? Como é que você pode falar num Senado onde 1/3 dos senadores estão enrolados com corrupção? É isso que eu estou falando para você. Isso é a estrutura do governo. Quando você tem ladrão na estrutura, você tem que acabar com a estrutura. Você tem que acabar com os ladrões, porque senão você não consegue resolver. Não vai ter reforma da Previdência, não vai ter reforma trabalhista, não vai ter, mas nem Deus descendo, nem Cristo descendo aqui, consegue resolver o problema, que é institucionalizado, ou seja, está dentro do caráter, da moralidade, da ética, da vagabundagem de funcionário público. Tem que acabar com isso. Tem que acabar então, esse é o sem ponto. dúvida nenhuma, né? Entendeu? A gente fica irritado porque, na verdade, arde no nosso bolso, da população. E alimentando tudo isso, né? É óbvio. Então só tem que parar de ser ladrão. É isso. Tá certo. Funcionário público não pode ser ladrão. Eu concordo com você. Gente, claro que o doutor Eduardo vai voltar, né? Vai voltar para a gente continuar falando sobre esses assuntos, que realmente são assuntos que quanto mais a gente se conscientiza, melhor para o nosso país. Não é, doutor? Com toda certeza. Acaba os ladrões que diminui os Sobra problemas. Dinheiro, Sobra é dinheiro, é óbvio. Você pode continuar falando com o doutor Eduardo também através do Facebook, ó, facebook.com/Eduardo César Leite.